Aqui estamos, continuando com nossos estudos, onde estamos aprendendo tanto sobre ação e reação. Hoje nós vamos ler o capítulo 17, Dívida Expirante. Era agora, num hospital em triste pavilhão de indigentes, a nova lição que Silas nos reservava. Ganhando o interior, diversos companheiros acolheram-nos gentis, e após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor que nossos estudos cientificando. Assistente, o nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos da resistência. Silas agradeceu a informação e explicou que vínhamos justamente para colaborar no descanso, de que se fazia credor. Com que direito julgarei assim meu próprio irmão? Se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? Aquietara-se Léo em pranto, buscando internar a mente no templo de amor e prece. A humildade que se recolhia tocava meu coração. Ergui-me de olhos úmidos para sondar-lhe a grandeza d'alma. Não seria preciso alongar o interrogatório. Hilário, que se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os auspícios da mansão, ao que Silas informou prestativo. Sim, Léo vive tutelado por nossa casa. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem. Geralmente, todas elas em estágios difíceis de regeneração, porque delinquentes em reajuste renascem no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam, através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. São nossas provas, né, meus amigos? São nossas provas. Como é belo apreciar o amor paternal de Deus, que a tudo atende no lugar próprio, clamou Hilário. Sem dúvida, considerou Silas sensatamente. A lei de Deus determina o progresso e a dignidade para todos. Sabem vocês que, via de regra, os desencarnados que se asilam na mansão constituem grande ajuntamento de criminosos, viciados. Modificando a inflexão da voz, acrescentou: como eu mesmo. Ali recebemos a atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos, às vezes, por muitos anos. É o que eu costumo observar, fazendo um parêntese aqui. Ninguém é mau sem motivo. Tem sempre uma razão que empurra as pessoas por uma má atitude. É aí que a gente precisa se antecipar, corrigindo a nós próprios e evitando que outras pessoas acabem nessa situação. Mas vamos continuar. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garantem aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida, compromissos esses que precisamos resgatar, igualmente em serviço ao próximo. É o que eu tenho dito. Se a gente recebe o apoio, nós somos devedores desse apoio. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar a nossa condição inferior, agravada na culpa, porquanto o conhecimento elevado adquirido em nossa organização vale mais como teoria nobilitante, que nos cabe substancializar na prática correspondente, para que se incorpore, em definitivo, ao nosso patrimônio moral. Eis porque, depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne. E aí, é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, devemos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos, para demonstrar aproveitamento e assimilação
no amparo recebido. É a prova do educandário. A gente estuda e depois tem a prova, para saber se a gente realmente aprendeu ou se é algo de boca, não é? Ao nosso lado, porém, Léo contava os derradeiros minutos no veículo denso e notamos que o assistente não desejava ausentar-se do caso dele para que lhe aguardássemos a lição. Para que lhe guardássemos a lição. Talvez por isso mesmo, Silas ministrou-lhe energias novas ao peito exausto, através de passos balsamizantes, falando-nos em seguida. Vocês ouviram as alegações mentais do companheiro que se despede. Hilário, que ardia de curiosidade, tanto quanto eu, faminto de novas elucidações, indagou reverente. Em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como débito expirante? Nosso interlocutor fixou o expressivo gesto e informou. De certo, não me reportarei a conta integral de nosso amigo perante a lei. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar-lhe as dívidas e créditos no tempo. Referir-me-ei, por isso, tão somente à culpa que o atormentava quando ingressou em nossa casa, segundo os apontamentos que lá podemos compulsar. O agonizante agora, de nervos acerenados pelo socorro magnético, parecia quase ouvir-nos. Sustentando-lhe a fronte suarenta, Silas, atencioso, prosseguiu depois de leve pausa. Léo enfileirou mentalmente para nós as amargas recordações dos dias recentes que tem vivido, detendo-se, particularmente, na enfermidade que o martiriza desde o berço, nos tormentos do hospício e na dureza de um irmão que o sentenciou à extrema penúria. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo e porque mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular, agora na pauta de nosso estudo, em princípios do século passado, era ele filho dileto de abastados fidalgos citadinos, que, desencarnados muito cedo, lhe confiaram o próprio irmão doente, o jovem Fernando, cuja existência fora marcada por incurável idiotia. Ernesto, no entanto, pois era esse o nome de nosso Léo, na existência última, tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar o irmão de seu convívio, cioso do governo total sobre a avantajada fortuna de que ambos se faziam herdeiros. Além disso, o moço, habituado aos saraus do seu tempo, estimava as recepções esmeradas, nas quais o palacete da família descerrava as portas brazonadas às relações elegantes, e o orgulhoso da paisagem doméstica envergonhava-se de ombrear com o irmão, por ele proibido de comparecer aos árcapes sociais. Todavia, porque Fernando, mentecapto, não lhe atendesse às ordens em razão da incapacidade de apreendê-las, providenciou gradeada prisão ao fundo da residência, onde o rapaz enfermo foi excluído da comunidade familiar, encarcerado e sozinho, desfrutando apenas a intimidade de alguns escravos. Fernando passou a viver engaiolado, qual se for infeliz animal. Enquanto isso, Ernesto, casado, dava largas aos caprichos da mulher, em extensas viagens de recreio, nas quais desperdiçava seus bens em jogatinas e extravagâncias. Depois de algum tempo, esgotado nas finanças de que podia dispor, apenas conseguiria reequilibrar-se por morte do mano irresponsável. No entanto, o jovem mentalmente enfermo dava mostras de grande fortaleza física, não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Observando-lhe o desequilíbrio respiratório, Ernesto planejou levá-lo à moléstia mais grave, na esperança de remetê-lo com rapidez ao sepulcro, recomendando aos servos que o libertassem todas as noites, num grande pátio em que Fernando repousasse ao relento. O moço, porém, denotava enorme resistência, e embora sofresse consecutivas crises de sua moléstia, assim exposto à intempérie durante quase 2 anos,
superou valorosamente a provação a que fora submetido. Entrementes, padecia Ernesto o cerco de angústia econômica, sempre mais grave, que somente o quinhão amoedado de Fernando, entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade paterna, poderia solucionar. Em razão disso, envelhecido pela fome de ouro, certa noite liberou 2 escravos delinquentes, algemados ao seu domicílio, sob a condição de se exilarem em terras distantes, e após vê-los partir, sob o nevoeiro da madrugada, buscou o leito do irmão, enterrando-lhe o punhal em um peito inerme. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos, a lhe mostrarem o cadáver, fê-los admitir que os cativos fujões teriam sido os autores do crime. Inocentando-se com astúcia, entrou na posse dos bens que pertenciam ao morto, com plena aprovação dos magistrados terrestres. Foi assim que, apesar de regalada existência na carne, ao aportar o além-túmulo, atravessou extensa faixa de expiações. Fernando, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. No entanto, desgastado pelos remorsos, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra, que o fizeram presa de inomináveis torturas, por se recusar a segui-los nas práticas infernais. Veja só, o pobre assassinado perdoou o irmão. O que levou aos padecimentos foi a própria culpa, o remorso. Conservando no imo d'alma a lembrança da vítima, através da percussão mental do arrependimento sobre os certos perispiríticos, enlouqueceu de dor, vagueando por vários lustros em tenebrosas paisagens. Até que, recolhido à nossa instituição, foi convenientemente tratado para o reajuste preciso. Não obstante recuperado, porém, as reminiscências do crime absorviam-lhe o espírito de tal sorte que, para o retorno à marcha evolutiva normal, implorou o regresso à carne, a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria, as mesmas provas por ele infligidas ao irmão indefeso, pacificando, desse modo, a consciência intranquila. Amparado em seus propósitos de resgate por eminentes instrutores, tornou ao campo físico, carreando na própria alma os desequilíbrios que assimilou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental, com o próprio Fernando do passado recente tendo amargado na posição de Léo todos os infortúnios por ele impostos ao irmão debilitado e infeliz. Vemos aqui que a própria pessoa pediu. Ele poderia ressarcir isso de uma forma positiva, cuidando de pessoas dessa forma, mas ele preferiu sentir na própria pele o que ele infligiu ao outro. Ressurgiu dessa forma na esfera carnal, desditoso e doente. Cedo conheceu a orfandade. Foi colhido de surpresa pela secura e vilania de um irmão insensato, que o afilhou num ambiente sombrio de um manicômio, e para não faltar particularidade alguma ao quadro expiatório, padeceu como guarda noturno o frio e os temporais a que expusera a vítima indefesa. Entretanto, pela humildade e paciência com que tem sabido aceitar os golpes reparadores, conquistou a felicidade de encerrar em definitivo o débito a que nos reportamos. Porque emudecesse o orientador, preocupado em atender ao agonizante, então banhado pelo suor característico da morte, Hilário indagou: assistente, como entender que o nosso companheiro está liquidando a dívida a que se refere? Pois não vem, observou Silas admirado, indicando o grande hemoptise que começava juntou, qual Fernando, que desencarnou com o tórax perfurado por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões em frangalhos. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício, mas no leito, sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano espezinhado e vencido. Cumpre-se o arresto da justiça, apenas com a diferença de que, em vez do gládio de ferro, temos aqui batalhões de bacilos assassinos. Talvez porque nos viste o assombro ante a lição
Ocupado, embora na assistência ao moribundo, rematou com grave tom de voz: quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando nossas contas sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Silas, contudo, não pôde continuar. Léo, em oração, debatia-se nos estertores da morte. O assistente enlaçou-o com carinho, enternecido, e exortou o amparo divino, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. Envolvido nas irradiações suaves da prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas. Porque perguntássemos quanto o motivo pelo qual não o arrebataríamos de imediato ao vaso cadavérico para transportá-lo conosco à mansão, o assistente informou-nos conciso: não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. Para a gente ver como tudo tem o seu lugar. E comunicando aos vigilantes que os missionários da libertação viriam, em breves horas, em socorro do companheiro que descansava, meditativo e emocionado, propôs-nos regressar à mansão. Vimos aqui que belo exemplo de expiação escolhida por si mesmo e muito bem vivida e cumprida. Vamos à observação. Silas reforça que a mansão abriga criminosos que recebem ali oportunidades de reparar seus erros, muitas vezes com oportunidades imerecidas. É imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garantem aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida, compromissos esses que precisamos resgatar igualmente em serviço ao próximo. Seria como se recebessem um empréstimo em ajuda que depois precisa ser pago com ajuda a outros necessitados. Não é justo? O Pai Celestial quer que todos nós cresçamos. Então, esses infelizes que têm dificuldade em acertar por si mesmos, recebem essa ajuda. Será que nós mesmos, no passado, já não recebemos ajuda dessa natureza? Eu tenho quase certeza que sim, não é verdade? Vemos como plasmamos em nossos registros perispirituais nosso passado e os projetos de ressarcimentos. Qual Fernando, que desencarnou com o tórax perfurado por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões em frangalhos. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício, mas num leito, sem escândalos destrutivos. Embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano espezinhado e vencido, cumpre-se o arresto da justiça apenas com a diferença de que, em vez do gládio de ferro, temos aqui batalhões de bacilos assassinos. Muitos podem escolher a forma de recuperação dos erros. Alguém que tenha matado muitos pode optar por ser um médico abnegado e salvar milhares de outras pessoas. Mas sempre é necessário merecimento, não é? Por isso é tão importante que a gente se preocupe em ajudar o próximo. A gente precisa mostrar que nós aprendemos a lição, que somente o amor nos faz crescer. Pode ser difícil, mas é o único caminho. Vemos que há sempre normas a serem seguidas. Não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. Certo? Então, meus amigos, é preciso ter paciência, é preciso entender o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Não viemos passar férias.
de modo algum. Não viemos aqui para grandes júbilos de facilidades. E temos visto em vários capítulos como a prova da riqueza é muito difícil. Uma das mais difíceis. A prova da riqueza, a prova do poder e a prova da beleza. São muito difíceis. Então, meus amigos, devemos dar graças por conhecer esses estudos e podemos ter ferramentas para nos vacinarmos dessas situações. Um abraço muito grande e eu espero todos vocês no próximo capítulo.